Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Essa Bíblia que eu tenho usado ultimamente, ela tem uma introdução aqui muito interessante de 2 Coríntios. Então quero começar com ela. E ela diz assim, o apóstolo Paulo é o incontestável autor de 2 Coríntios. Embora alguns estudiosos tenham questionado se Paulo realmente escreveu o trecho de 6:14 até o 7:1, em virtude do tema tratado e de seu vocabulário único, tais diferenças se devem provavelmente ao fato de que, nessa passagem, Paulo faz uma montagem com citações de vários textos da Escritura. A segunda carta aos Coríntios é, na verdade, a terceira e provavelmente a quarta carta enviada de Paulo à igreja em Corinto. E Atos 18, de 1 a 17, mostra a maneira como Paulo plantou essa igreja, junto com todas as igrejas em toda a província da Acaia, da qual Corinto era a capital. As 4 cartas, se é que existem, e existe uma grande probabilidade disso. Então, a primeira é a carta mencionada em 1 Coríntios 5:9, e aí, pela percepção aqui, a primeira carta se perdeu. A que temos como 1 Coríntios seria a segunda carta. A dolorosa e severa carta mencionada em 2 Coríntios 2, 3 e 4, capítulo 2, versículos 3 e 4, seria a terceira carta, e a quarta carta seria a 2 Coríntios. Então, por alguns indícios encontrados, tanto na primeira quanto na segunda carta aos Coríntios, mostram que é bem provável que havia outras 2 cartas que se perderam. Então, o que nós temos no Novo Testamento, no cânon, não sabemos se foi perdida ou se foi tirada do cânon na época dos concílios da igreja, mas o que nós temos como 1 e 2 Coríntios seria a segunda e a quarta carta, ao que parece, pelo que Paulo fala. Já vos escrevi outrora sobre determinado assunto. Como assim já escrevi outrora na primeira carta? Se ele está falando na primeira que nós temos, que ele já escreveu outrora, então tem uma outra antes que a gente não tem em mãos. Então, algo desse tipo, quando o autor menciona uma coisa anterior ou menciona uma coisa posterior, que a gente não encontra lá na segunda. Então ele joga para o futuro um assunto e diz que vai tratar. Aí você olha a segunda carta, não tem aquele assunto ali. Então deve ter uma outra que se perdeu também. Então ele escreveu essa 2 Coríntios quando estava na Macedônia por volta de 55, 56 depois de Cristo. E a expectativa aqui é que tenha sido mais ou menos um ano entre essa que nós temos e que chamamos de segunda e a que chamamos de primeira. Então, mais ou menos um ano de uma carta para outra. O tema central dessa carta é o relacionamento entre o sofrimento e o poder do Espírito no ministério, na mensagem e na vida apostólica de Paulo. Além de colocar em dúvida os motivos de Paulo ao organizar uma coleta para os crentes da Judéia e de questionar em sua coragem pessoal, os oponentes de Paulo argumentavam que ele havia, entre aspas, sofrido demais para ser um apóstolo do Cristo ressurreto, um apóstolo cheio do Espírito Santo. Então, a percepção da introdução aqui da Bíblia de Estudo, Nova Almeida Atualizada, é que o ponto de dúvida dos coríntios com relação ao ministério de Paulo, porque eles chegaram até a colocar em xeque se Paulo era realmente um apóstolo verdadeiro, genuíno. E aí a percepção
de quem elaborou o estudo aqui. Aqui essa Bíblia é feita por várias mãos, são vários cooperadores, colaboradores que escreveram os estudos, mas a percepção aqui é que o fato de Paulo sofrer muito por causa do Evangelho denotava então que ele não era um apóstolo genuíno, porque um verdadeiro servo de Deus não poderia sofrer aquilo tudo. Se ele é realmente um apóstolo de Jesus, enviado por Deus, como ele sempre se apresentava, por que é que ele sofre tanto? Deus não tem poder para proteger ele, não? E é aquela mesma teologia dos caras que não creram em Jesus. Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Você não é todo poderoso? Desce daí da cruz. Que é a mesma teologia dos amigos de Jó. Esse cara está ruim desse jeito assim, ele deve ter alguma coisa de errado. Percebe o ponto crítico? A crença de que se somos servos de Deus e somos fiéis a Deus, não vamos enfrentar sofrimento nenhum. E essa teologia não é bíblica, né? O tema central, na perspectiva do estudo aqui da Bíblia Nova Almeida Atualizada, o tema central da carta é o relacionamento entre o sofrimento e o poder do Espírito no ministério e na mensagem e na vida apostólica de Paulo. Além de colocar em dúvida os motivos de Paulo ao organizar uma coleta para os crentes da Judéia e de questionarem sua coragem pessoal. Os oponentes de Paulo argumentavam que ele havia sofrido demais para ser um apóstolo do Cristo ressurreto, um apóstolo cheio do Espírito. A isso, Paulo argumenta que sua fraqueza como apóstolo é o meio pelo qual os crentes são consolados e Deus em Cristo tornado conhecido no mundo. Os sofrimentos de Paulo encarnam a cruz de Cristo, ao passo que sua perseverança em meio à adversidade, com gratidão e contentamento, manifesta o poder de ressurreição do Espírito. O sofrimento de Paulo como apóstolo é o próprio meio que Deus usa para revelar a sua glória. Então Paulo vê uma íntima ligação entre a aceitação do seu apostolado por parte dos coríntios e a genuinidade da fé deles. Rejeitar Paulo e sua proclamação é rejeitar o próprio Cristo, uma vez que a mensagem, o ministério e o modo de vida de Paulo são indissociáveis. Isso explica porque 2 Coríntios é a mais pessoal dentre todas as cartas de Paulo, cheia de profunda emoção. Então o ponto crítico entre os questionadores de Paulo, e isso é muito visto em 2 Coríntios, é o fato dele sofrer muito. Então é aquela teologia equivocada de que se somos servos de Deus, somos fiéis a Deus, estamos fazendo a obra de Deus, não vamos sofrer nada nunca. Pastor, em João 9, quando Jesus realizou a cura do cego de nascença, os discípulos fizeram uma pergunta a ele, não sei se tem alguma coisa a ver com a ideia que o pastor está passando. A pergunta dos discípulos foram: por que aquele homem era cego? Se era fruto do pecado dele ou era fruto do pecado dos seus pais? Dá para fazer uma ponte, tem alguma relação com o que o pastor está falando? Eu penso que não, Salmo. Aquela teologia ali é a da maldição hereditária. Eu cometo um pecado, eu passo isso adiante hereditariamente. Então essa é uma compreensão acerca de um assunto, a maldição hereditária. E aí tem uma turma aí recentemente que se propôs a quebrar as maldições hereditárias, fruto dessa teologia que para nós é equivocada, porque Deus trabalha com a gente individualmente. Aquela ideia tribal, porque no Antigo Testamento, no contexto bíblico mais antigo, era a ideia de tribo. Então, por isso que o Acã cometeu um pecado e todo mundo sofreu, porque está todo mundo interligado. Por isso que o Adão cometeu um pecado e todo mundo foi junto com ele. É a tese de doutorado do Dr. Shedd, que ele chama de a solidariedade da raça.
uma atitude minha sempre vai afetar os que me cercam. Então é o homem em Adão e o homem em Cristo. Assim como Adão pecou e nós somos solidários com o seu pecado, solidário no sentido literal da palavra, né? Comungamos do pecado porque somos uma comunidade com ele, também nós somos solidários à salvação que Cristo nos oferece. O homem em Adão e em Cristo. Paulo trabalha isso em Romanos, ele pegou essa ideia e fez a sua tese de doutorado, que chama A Solidariedade da Raça Humana. Então, essa teologia da maldição hereditária é baseada nessa compreensão. Agora, essa teologia equivocada aqui, de 2 Coríntios, é aquela que o crente não sofre. Entendeu? Aí a teologia chama, a linha que estuda a questão do sofrimento é a teodiceia. É a relação entre o poder de Deus e o sofrimento humano. É aquela questão, ou Deus é todo poderoso, ou ele não é bom. Porque se ele é todo poderoso e bom, por que ele deixa a gente sofrer? Entendeu? E o livro de Jó trata disso e algumas outras partes da Bíblia. Então o povo tem como os amigos de Jó e como aqueles que não creram em Cristo, aquela ideia, você não é o filho de Deus? Desce da cruz e salva-te. E depois salva nós. O Jó está desse jeito aí, só pode ter cometido um pecado. Ele desobedeceu a Deus, ele não é mais um servo fiel, porque Deus não deixaria um servo fiel passar por uma enfermidade tão violenta como essa. Essa é a teologia. Por que o justo sofre? Essa é a pergunta. Então, por causa desta visão que os irmãos da igreja em Corinto que colocaram em questionamento o apostolado do apóstolo Paulo. Exatamente. Como você pode ser apóstolo de Cristo e sofrer tudo isso? Por isso que Paulo pega emprestado o sofrimento de Cristo o tempo inteiro. Mas vocês não se lembram o que ele sofreu? Se ele que é o mestre sofreu, eu que sou discípulo não vou sofrer? Se ele que é o exemplo sofreu, como que eu não vou? Então, ele trabalha a ideia do sofrimento e da fraqueza humana. Daí a famosa e clássica frase de Paulo, que se origina para combater essa teologia de que a graça nos basta e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, por meio dos nossos sofrimentos, o Evangelho pode se propagar e Deus pode se revelar através do sofrimento humano. Essa é basicamente a tese de Paulo ao se defender com os seus oponentes em Corinto. A segunda carta é basicamente isso. A resposta de Paulo aos oponentes que tinha em Corinto. E aí, isso é uma grande lição e uma oportunidade para reflexão. Porque o pessoal fala, nos dias de hoje, a igreja está muito difícil, está cada vez mais difícil pastorear, está cada vez mais difícil. Só mudou a tecnologia, porque, e somado a isso, tem aqueles saudosistas, né? Com excesso de passado, nós temos que voltar a ser como a igreja primitiva, nós precisamos ser como a igreja do Novo Testamento, como se a igreja hoje estivesse muito longe, por causa de suas práticas, das igrejas bíblicas. Porque os pastores sofrem perseguição, os pastores têm os seus oponentes dentro da igreja, gente que discorda, gente que questiona, gente que persegue. Aqui, Corinto é uma igreja primitiva, Corinto é uma igreja do Novo Testamento, e Paulo estava sofrendo as mesmas coisas. Toda a igreja era contra Paulo? Claro que não, mas sempre tem aquela meia dúzia que está à espreita, esperando o seu deslize para prejudicar seu ministério. Então, fica aqui uma grande lição, até para os líderes. Sempre haverá oponentes. Houve com Paulo, houve com Jesus, como não haveria com a gente? A lógica também que o diabo usou com Jesus, lá em Lucas 4:3, é sobre isso também, que ele falou assim, se você é Jesus e é Deus, filho de Deus, transforma essa pedra e põe e come, né? Tá, só Mateus. Mateus, Mas Lucas também fala. Também? Lucas também fala. Lucas 4:3. Então o diabo disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Ok. Então a mesma lógica, né? Sim. É isso aí. Se você está fazendo a vontade de Deus,
você tem poder para vencer qualquer situação. Como é que você é filho de Deus e está com fome há 40 dias? Tem pedra aí, manda virar pão. Como que você é apóstolo, e a palavra apóstolos no grego significa enviado, né? Como que você foi enviado da parte de Deus e o pessoal está te comendo na pedrada aí direto? E as pedradas de Paulo não eram metafóricas, eram literais, né? Fala, Rosa. Alguém empresta o microfone ali? Eu não sei se cabe o que eu vou falar, né? Em relação às profecias de Isaías, né? Quando fala que Jesus carregou todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor. Então, tem pessoas, né? Não sei se no caso Coríntios, o povo de Coríntios, né? Mas tem pessoas que acham que o crente não pode sofrer porque Jesus já levou toda a nossa dor, toda a nossa doença, né? Então. Boa a sua percepção, Rosa. É isso mesmo. As pessoas não conseguem interpretar a Bíblia, e ainda mais um texto como esse, que é profético, de maneira espiritual, de maneira simbólica. É uma profecia. Então, eles tomam o texto que é profético e simbólico de maneira literal. Toda minha enfermidade foi nele, então eu não posso ficar doente. Mas não é isso que a profecia está dizendo. O que a profecia está dizendo é que ele levaria todos os nossos males de maneira espiritual. Ou seja, o pecado que nos faz enfermos no espírito, na alma, esse pecado estava nele. Ele levou esse sofrimento, essa enfermidade. Então, fisicamente, no nosso corpo, a gente ainda pode ter enfermidades, mas isso não significa que teremos enfermidade no espírito, porque ele já pagou o preço por causa desse sofrimento. Então, é isso mesmo, as pessoas confundem e acham que ali é literal, então a gente não vai sofrer, não vai ter doença, não vai ter nada. Então, se tem doença, é porque não está sendo obediente e fiel a Deus. Aí a teologia dos amigos de Jó, essa teologia, ela vai passando. Estava em Corinto e tem até hoje pessoas do nosso tempo que têm essa compreensão ainda até hoje. Tem até slogan de igrejas que é "pare de sofrer", como se o evangelho fosse uma garantia de não sofrimento. E o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Então, mais alguém aí quer falar? Então, a segunda carta aos Coríntios é uma resposta a uma história bastante complexa entre Paulo e a igreja de Corinto. História essa que precisa ser reconstruída a partir da evidência disponível hoje. Originalmente, Paulo planejou partir de Éfeso e passar pela Macedônia e Corinto, antes de voltar a Jerusalém a fim de entregar o dinheiro que havia reunido para os crentes da Judéia. Nesse meio tempo, Paulo enviou Timóteo para que, em seu nome, visitasse os coríntios. Quando chegou em Corinto, Timóteo encontrou uma igreja turbulenta, muito provavelmente como consequência da chegada dos oponentes de Paulo vindo do leste. Quando soube disso, Paulo decidiu ir imediatamente a Corinto para resolver os problemas, e só depois viajar para a Macedônia, antes de retornar a Corinto para uma segunda visita a caminho de Jerusalém. A visita de Paulo acabou sendo bastante dolorosa e triste, como resultado da franca rebelião da igreja de Corinto contra ele. Nessa época, Paulo decidiu que era melhor sofrer a humilhação e partir sem retaliações, a fim de estender misericórdia aos coríntios. De volta a Éfeso, Paulo enviou Tito novamente a Corinto, com uma carta severa, escrita com muitas lágrimas, que provavelmente se perdeu, advertindo a igreja sobre o juízo de Deus, caso não se arrependessem. Para a alegria de Paulo, a grande parcela dos coríntios se arrependeu, de cujo fato Paulo foi informado ao encontrar Tito na Macedônia.
Isso tudo está evidente na carta e tem muitos textos que apontam para essa direção. Mas ainda havia uma minoria rebelde, que sob a influência dos oponentes de Paulo, continuou rejeitando Paulo e seu evangelho. Em resposta, e como mais um ato de misericórdia, Paulo escreveu 2 Coríntios, que provavelmente é a 4ª carta, ainda na Macedônia, em antecipação à sua 3ª visita a Corinto antes de ir a Jerusalém. A natureza mista da igreja de Corinto, sem falar nos oponentes aos quais Paulo se dirige indiretamente ao longo da carta, explica a natureza complexa de 2 Coríntios e suas ocasionais e repentinas mudanças de tom e de foco. Isso levou alguns estudiosos a sugerir que a carta é uma compilação de até 6 fragmentos. Não há evidências, porém, de que o conteúdo de 2 Coríntios tenha sido menor ou maior do que é atualmente, ou de que tenha sido disposto em uma ordem diferente. A carta de Paulo é uma extensa defesa da legitimidade do seu ministério apostólico e suas implicações. Ela visa atender a 3 objetivos sobrepostos: fortalecer a minoria fiel e a pureza da igreja, capítulo 1 até o 7. Concluir a coleta como expressão do arrependimento dos coríntios, capítulos 8 e 9. E oferecer à minoria rebelde mais uma chance para se arrepender antes da volta de Paulo para julgar aqueles que ainda rejeitam a ele sua mensagem, capítulos 10 a 13. Assim, do 1 até o 7, enfocam primordialmente o passado histórico do ministério de Paulo. Capítulos 8 e 9, a responsabilidade presente dos arrependidos, que é de ofertar. Capítulos 10 a 13, o futuro juízo daqueles que estão em rebelião contra o Evangelho. A segunda carta aos Coríntios, que temos no Novo Testamento, é uma carta informal e circunstancial, sem muita formalidade, com organização desconexas e numerosos apartes, introduzidos de alguma forma brusca e sem interligações com o material anterior. A carta também é um manual missionário baseado nas experiências vividas por Paulo. As convenções usuais da carta aparecem no início e no fim, junto com a saudação epistolar, ações de graças e conclusão. A convencional parênese, que é a lista de exortações morais, está ausente. Ocupando lugares de destaque no corpo da carta estão uma extensa defesa da vida e do ministério de Paulo, a forma de uma versão espiritualizada dessa defesa. A carta é extremamente circunstancial, repleta de acontecimentos específicos da vida e do ministério de Paulo. Em segundo plano, pode ser visto o conhecido gênero da autobiografia. O texto de 2 Coríntios também é uma carta de apelo missionário, solicitando apoio financeiro e espiritual da igreja. 2 Coríntios mescla uma série de características ou ingredientes estilísticos, incluindo autorretrato, explosões líricas de emoção, denúncias de oponentes, sarcasmo, ameaças e expressões de afeto pessoal. Além disso, o estilo é bastante pessoal, autobiográfico, repleto de referências à sua própria vida. O estilo exaltado e apaixonado da carta frequentemente vem à tona através de elementos comoventes como vocabulário, catálogos ou listas, construções paralelas e adornos retóricos, tais como contraste e paradoxo. As intenções literárias que podem ser deduzidas da carta são as seguintes: proporcionar uma vindicação da vida do autor nos moldes do conhecido gênero literário da apologia pro vita, quando você defende a si mesmo. Pintar um retrato do autor e sua vida de tal forma que o leitor voe em sua imaginação e se torne um companheiro de viagem do autor. E inspirar o leitor com os floreios literários e retóricos que aparecem em abundância. Ganhar o leitor com seu toque aforístico e persuadir os leitores a apoiarem o ministério fiel e genuíno do Evangelho. Os principais assuntos são a cruz de Cristo,
encarnada no sofrimento de Paulo, para desmascarar aquela teologia equivocada. Em cumprimento a Jeremias 31 e Ezequiel 36, Paulo é um servo da nova aliança, cujo ministério e cuja mensagem da cruz fazem a mediação do Espírito vivo e da justiça de Deus aos crentes. Também perseverança em meio à adversidade e comportamento semelhante a Cristo. A presença e o poder do Espírito transformam os crentes na imagem de Deus. O arrependimento que se manifesta em santidade e Cristo como Salvador e também juiz de todo o universo. Paulo traz nessa carta um resumo da história da salvação e, nas suas palavras, Deus trouxe salvação por meio da fraqueza da crucificação de Cristo, cumprindo o Salmo 22 e Isaías 53. Os cristãos, por sua vez, devem encontrar forças em Cristo e não em si mesmos para continuar servindo a Deus. Então, basicamente, Paulo defende o seu apostolado e ele faz uma defesa de si mesmo, faz uma defesa do seu ministério, faz um apelo ao pessoal que se arrependeu a contribuírem financeiramente com as viagens missionárias e um apelo à minoria rebelde para que se arrependa. Então, o que é 2 Coríntios? É Paulo se defendendo diante das acusações que recebeu, Paulo pedindo oferta para aqueles que já tinham se arrependido e acreditavam no seu apostolado, e por fim, exortando a minoria que ainda ficou rebelde contra ele. Então, 2 Coríntios é isso, basicamente é isso. Ele se defende, ele pede oferta e ele exorta os que ainda continuam sem se arrepender. Basicamente. Então, por isso que isso que eu li aqui é parte dos estudos da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Esses slides, como tem o livrinho ali do lado, esse conteúdo é tirado daquele livro do Robert Gundry, Panorama do Novo Testamento. É o material que a gente usa no Instituto Bíblico Guaranhuns. Então, para o Gundry, o tema central é a concepção de Paulo sobre o seu ministério. E aí, vai basicamente falar as mesmas coisas. E eu quero frisar aqui algo que eu ainda não falei, usando aqui. Sumário das relações entre Paulo e a igreja de Corinto. Vai descendo aí. Sumário, isso. Então, olha só. A relação de Paulo com Corinto, independente da segunda carta, mas pegando todas as cartas, que possivelmente foram 4, e tudo que temos de informação a respeito de Paulo com Corinto, usando Atos, usando todos os textos que temos. E é uma relação meio conturbada mesmo. Então, primeiro, Paulo evangelizou Corinto em sua segunda viagem missionária. Então, a primeira viagem missionária ele passou em Icônio, Listra, Derbe, Panfilha e tal, e não passou em Corinto. Na segunda viagem, ele passa em Corinto, uma cidade grande, uma cidade portuária, cidade que tinha um canal, né, que atravessava de um mar para o outro, passando por meio do continente com um canal que foi aberto. E Corinto estava bem ali, por isso era rota comercial e o porto movimentava muito aquela cidade. Aí ele escreveu uma carta, que provavelmente se perdeu, no qual ordenava os cristãos que se separassem de crentes profanos que vivessem na imoralidade. Porque na primeira carta ele menciona que ele já tinha orientado aquela igreja a fazer isso. Então, supõe-se que a primeira orientação
que provavelmente estava contida numa primeira carta, se perdeu. E aí ele escreve 1 Coríntios, que em tese seria a segunda carta, estando em Éfeso durante sua terceira viagem missionária, a fim de abordar diversos problemas daquela igreja. Então ele está na terceira viagem missionária, fica sabendo dos problemas que Corinto ainda está vivendo, e aí ele escreve por volta ali de 54, 55, a 1 Coríntios, e mais ou menos um ano depois, 2 Coríntios. Paulo fez uma breve e dolorosa visita a Corinto, tendo partido de Éfeso e para ali voltado a fim de corrigir problemas, mas não conseguiu realizar o seu propósito. Ele foi lá, visitou a igreja, conversou com os irmãos, mas, pelo que ele escreve, que a visita dele lá foi dolorosa, provavelmente ninguém ouviu, ninguém acatou a orientação dele, e ele sofreu mais ainda com isso. Depois, ele enviou outra carta, que seria em tese a terceira, que também foi perdida, chamada de a Carta Triste, na qual ordenava aos coríntios que disciplinassem seu principal oponente na igreja. Na 2 Coríntios, ele menciona que ele já tinha escrito anteriormente para que a igreja disciplinasse o pivô do problema. Vocês sabem que tem um cara aí que está influenciando esse grupo contra mim. Tirem ele da igreja, disciplinem ele. Ele menciona isso em 2 Coríntios, que já tinha feito anteriormente. Aí você vai lá na 1 Coríntios e não tem isso. Então é daí que sugere. Bom, se na primeira ele diz que fez algo antes, então teve uma primeira que se perdeu. Se nessa segunda ele diz que fez algo antes e a gente não encontra na primeira, então provavelmente tem uma terceira que se perdeu. Então, baseado nessa compreensão, Paulo escreveu 4 cartas, e a que nós temos no cânon seria a segunda e a quarta, que são consideradas primeira e segunda, ok? Aí ele deixou Éfeso e ansiosamente aguardou Tito em Troade e então na Macedônia. Isso está em Atos, a gente acompanha pelas viagens de Atos. Tito finalmente chegou com as boas novas de que a igreja disciplinara o oponente de Paulo e que a maioria dos crentes coríntios se submetera à autoridade de Paulo. E aí ele escreve então 2 Coríntios, estando na Macedônia, ainda no finalzinho da terceira viagem missionária, em resposta ao relatório favorável de Tito. E aí ele defende o ministério, pede oferta àqueles que já se arrependeram e termina dando uma cajadada naqueles que ainda estão perseguindo ele. Integridade de 2 Coríntios. Tem se argumentado que o trecho de 2 Coríntios, entre 10 e 13, é pelo menos uma porção da carta triste que se perdeu, porque Paulo muda de tom e fala jubilosamente nos capítulos 1 a 9, mas passa a defesa própria nos capítulos 10 a 13. Porém, essa distinção não se verifica com toda a coerência, pois também há autodefesa nos capítulos de 1 a 9. A diferença de ênfase se deve ao fato de que Paulo dirigia a palavra primariamente à maioria penitente nos capítulos 1 e 9, e a minoria ainda recalcitrante, ou seja, rebelde, nos capítulos 10 a 13. Outros têm sugerido que novas notícias de uma reavivada oposição forçaram Paulo a mudar o seu tom, no 10º capítulo em diante. Certo número de considerações milita contra a divisão da segunda epístola aos Coríntios em 2 epístolas originalmente separadas. Então, sobre isso, temos alguns pontos. Primeiro, deveríamos esperar que os capítulos 10 a 13 teriam precedido os capítulos 1 a 9, se tivessem sido escritos antes, como a carta triste. Ou seja, se a terceira carta é a carta triste, e o pessoal está achando que pegaram um trecho dela, ou ela inteira, e jogaram aqui de 10 a 13, então por que na organização não vem ela primeiro e depois o de 1 a 9? Porque aí
ele falaria de uma maneira, primeiro respondendo àquela perseguição, e depois ele falaria de uma maneira melhor, como quem se mostra feliz por aqueles que já tinham se arrependido. Então, a maneira de organizar, o Gundry está dizendo, não é provável que seja essa mistura de textos e de cartas, porque a ordem dos assuntos não faz muito sentido. Embora firme em seu tom, os capítulos 10 a 13, dificilmente exprimem tristeza. Não é tristeza, é firmeza. Os capítulos 10 a 13, nada contém acerca de um insultuoso comportamento do cabeça da oposição. E, no entanto, esse foi o tema da carta triste, conforme 2 Coríntios 2, a partir do 1. É ali que a gente percebe claramente que houve uma carta triste antes dessa. E o trecho de 2 Coríntios 12, 18, menciona uma visita anterior feita por Tito, a qual deve ter sido feita para entregar a tal carta triste, mas de acordo com a teoria da divisão da epístola em duas, o trecho em apreço faz parte da epístola triste. Então, alguns estudiosos apontam essa mudança de tom e de assunto como se fosse um compilado das duas cartas, mas o Gundry está dizendo que ele acha que não, que senão teria outras evidências mais fortes. Bom, o restante eu já falei aqui na introdução. Agora eu quero pular lá para um assunto interessante. Já falei da oferta. Esse assunto aqui é interessante. O slide começa assim, ó, nesses capítulos, o apóstolo apresenta as credenciais do seu ministério. Olha só que interessante, ó. Sua sinceridade como pregador. Então, quando Paulo vai se defender, aquela metodologia, né, em latim aqui, defesa pro vita, né, quando ele está defendendo a si mesmo, a sua defesa é, primeiro, a sua sinceridade como pregador. Porque ele não aceitava dinheiro dos irmãos de Corinto. Seus variados sofrimentos, como quem diz assim, será mesmo que se eu fosse um apóstolo falso, eu ia continuar na falsidade mesmo sofrendo tudo que eu estou sofrendo? Se fosse para ganhar dinheiro e me dar bem, eu até manteria uma mentira, mas para tomar pedrada, pancada e sofrer e não ganhar nada, como é que pode ser de mentira? Percebe? A conclusão, a leitura, a palavra melhor é essa, a leitura dos rebeldes em Corinto, é que se Paulo sofre, ele é um apóstolo falso, porque os apóstolos verdadeiros não podem sofrer. E Paulo está dizendo, é exatamente o fato de eu sofrer que me faz um apóstolo verdadeiro, porque eu ia ficar vivendo uma mentira, só tomando pancada, pancada, pancada e não ganhando nada com isso? Vale a pena você mentir e sustentar uma mentira que só te traz prejuízo e malefício? Percebe? Paulo usa a mesma a acusação que fazem contra eles, ele vira o ponto de vista e devolve como defesa. Vocês acham que eu sou falso, que eu sou de mentira, só porque eu sofro, mas é exatamente o fato de eu sofrer que me faz verdadeiro, porque eu não ganho nem dinheiro de vocês, e toda vez que eu vou aí é pancada, é humilhação, é rebeldia, e eu continuo insistindo com isso. E as revelações especiais que recebera de Deus, aí ele menciona a questão lá do céu, né? Que ele conhece o cara que foi ao terceiro céu, falando dele mesmo, tal, né? Então ele recebe revelações especiais da parte de Deus. E os prodígios miraculosos que operava, coisas sobrenaturais que aconteceram através de Paulo, ele menciona ali. Como quem diz assim, ó, se eu prego
a verdade, eu não prego para agradar vocês. Se eu vivo sofrendo e não ganho nada com isso, se Deus me deu compreensões que não deu para mais ninguém, e através de mim acontecem coisas sobrenaturais, como que eu posso ser de mentira? Então, basicamente, esses são os 4 pontos onde Paulo se defende em relação aos oponentes coríntios. Isso aqui é muito interessante, né? E Paulo é um cara bem diferente mesmo, né? Se hoje em dia alguém fosse defender o seu testemunho usando esses mesmos argumentos, como aconteceu lá em Corinto, poderia ser acusado de muitas coisas, né? Vê se não parece. Vê se não parece que ele está se sentindo melhor do que os coríntios, se mostrando como melhor. Vê se não esbarra, assim, um pouco de soberba, né? Não parece? Eu não ganho nada com isso, eu só falo a verdade. Deus me mostrou que não mostrou para mais ninguém e ainda opera maravilha através de mim, e vocês ainda estão achando que eu sou falso? Falso é vocês, e sai da igreja e deixa ela em paz. Tipo isso. Eu tenho um crédito e vocês não têm, eu tenho uma vivência que vocês não têm, eu tenho coisas, então assim, passa essa impressão, e não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. Isso só demonstra que Paulo, apesar de ter sido, depois de Jesus, o maior homem do Novo Testamento, até porque metade do Novo Testamento foi ele que escreveu, ainda assim demonstra que ele é um cara de carne e osso, que está sendo acusado injustamente, e ao invés de imitar a Jesus e não se defender, ele se defende. Fala no microfone, Salmo. E eu entendo também, pastor, que talvez a diferença entre o que poderia acontecer hoje se alguém tomasse essas ideias como autodefesa e o apóstolo Paulo, é que quando ele apontou tudo isto, ninguém pôde provar o contrário, né? Sim. Ninguém questionou, ninguém derrubou, podíamos dizer, a tese dele. Sim. E aí tem um detalhe nessa carta, que está no capítulo 12, do 7 ao 10, que é a história do espinho na carne. Então, o Paulo, ele beira a soberba, mas ele é tão inteligente que ele pensa assim: com essa defesa, os meus oponentes vão arrumar munição contra mim, porque eles vão dizer: lá, não estou falando que ele é de mentira, ele se acha melhor do que todo mundo, olha como ele é soberbo. Aí ele já emenda na defesa o seguinte: mas eu tenho um espinho na carne, e Deus colocou o espinho para que eu não me ensoberbecesse, e eu pedi ele para tirar, e ele falou: minha graça te basta. Ou seja, eu também sou ser humano, eu também tenho meus erros, eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho minhas limitações, então eu só estou aqui porque a graça de Deus me basta. O Cristiano quer falar. Pastor, eu penso até que, leigo como eu sou, que qualquer pastor, qualquer ministro de Deus que esteja uma hipótese, uma tese ou um doutorado, ele vai fazer sua defesa. Eu acho que com esses vai e vem da nossa vida cristã, principalmente o apóstolo Paulo, tantas coisas que ele passou, ele não precisaria provar cronologicamente nas escrituras dele, nos escritos dele, entendeu? Provando sua defesa, porque eu penso assim, se o pastor tivesse que fazer uma defesa dele aqui agora, de repente ele poderia começar a metodologia diferente, ele podia começar logo com uma defesa no início, entendeu? Então, assim, eu até concordo com o que o autor coloca aí, porque devido a tantas pressões e dificuldades que ele tinha, ele podia escrever coisas que não estivessem encaixadas aqui ou ali, mas por ele ser homem, né? Por ele ser de carne e osso. Sim, exatamente, Cristiano. Fala, Igor. Essa seria a quarta, não é?
Sim. quarta. Em tese. Em tese. Sim. E talvez, não sei se faria sentido, poucas cartas que Paulo escreveu que tiveram continuidade talvez muito extensa. E até o cansaço dele diante da igreja. Sim, E também. aí falou. Cara, eu já estou na ouviu. 4ª carta, vocês Falou, não entendem, vocês não não se viu. arrependem. Eu já provei por A mais B que eu sou de verdade, já mostrei minha vida, já mostrei tudo que acontece. Não tem mais o que mostrar para vocês. Cara, quer saber? Depois de tudo que vocês viram, né? Gente ressuscitou, pão multiplicou, andou sobre água e tudo aconteceu. Vocês ainda duvidam? Ah, quer saber? Agora vocês falarem que não tem jeito não. É mais ou menos isso mesmo. Então, assim, eu quero só frisar isso. Porque se você vai lendo até o 12:6, pô, esse cara é soberbo, velho. Ele está tirando onda com a igreja, mostrando que ele tem bagagem, que ele tem currículo, que ele fez um monte de coisa. E aí, no 12:7, ele diz, mas espera aí, eu tenho uma fraqueza sim. Eu tenho erro sim, eu tenho pessoa. E aí, é exatamente aos Coríntios que saem várias frases emblemáticas de Paulo. Ele diz, aquela frase muito boa assim, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Cara, essa frase é muito pesada. E eu me lembro, só um detalhe, eu era adolescente, eu devia ter naquela época, eu devia ter uns 14 anos. 14 anos, 96, isso. Eu devia ter uns 14. Talvez vocês não saibam, talvez o Abner sim, e se vocês não souberem, parabéns. Foi lançado um disco, eu não sei se foi 94, 96, é por ali, mas eu sei que era bem recente, acho que é 96 mesmo. Uma banda carioca de rock, reggae, rap, hardcore, tudo misturado, chamada Planet Hemp, lançou um CD chamado Usuário. Falava principalmente de coisas de maconha e tal. E o Marcelo andava de skate, o Gustavo, o Marcelo é o D2, o Gustavo é o Black Alien, e o Bernardo é o Benegão, os 3 vocalistas da banda. Tirando o Bernardo, mas o Gustavo e o Marcelo são skatistas, andavam de skate, então a gente tinha muita proximidade com eles, e eles foram fazer um show em Volta Redonda, e numa boate chamada Fantasy, no bairro Aterrado, e nós, como skatistas da cidade, trocando ideia, tínhamos mais acesso, né? Porque, tipo assim, a gente não era só público, só fãs, os skatistas da cidade, naquela época eram poucos skatistas, então é como se fosse assim, opa, achei um skatista, caramba, nós somos amigos, vamos nos ajudar, porque era muito pouco, era marginalizado e tal e tal. Então os skatistas, assim, eram muito unidos. E aí a gente teve acesso ao camarim. E aí eles estavam no camarim, e o Gustavo, que é extremamente inteligente, que é o compositor da maioria das músicas, ele sentado assim, e os caras da banda, e alguns amigos skatistas e tal, e eu pequenininho assim, adolescente, magrinho, cabelo loiro grande, sentado com calça larga, aquela coisa. Eu estava no início, assim, voltando a andar de skate, e a droga rolando solta, e a conversa rolando solto. E o Gustavo, ele é muito quieto, assim, ele é muito na dele, observador, mas ele é um cara inteligentíssimo, ele escreve letras, o cara é diferente. E aí ele estava assim, eu estava entre ele e eu tinha um amigo, e o amigo começou a puxar assunto com ele sobre livro, assim, o que é que você lê? Fiquei sabendo que você lê muito, você gosta de ler e tal, tal. E aí ele, não, cara, eu leio e tal, mas qual o livro que você prefere? Aí ele virou e falou assim, eu prefiro a Bíblia. E aí foi um choque para mim, eu falei, caramba, esse cara lê a Bíblia, e pior que lê mesmo. Pior não, melhor, né? Inclusive ele lançou um single há uns anos atrás chamado O Verbo, onde ele até menciona questões do Evangelho de João. E eu nunca me esqueço, eu nunca tinha naquela época lido Bíblia, contato com Bíblia, sabia nada de Bíblia, nunca tinha nem entrado em igreja. E aí, beleza, o assunto morreu, virou um outro assunto, e os caras dando gargalhada, e aquilo rolando as paradas tudo, e blá, blá, blá. Aí eu lembro direitinho, ele levantou e disse assim, eu preciso sair daqui, estou sentindo mal, quem me livrará do corpo dessa morte? E saiu.
fiquei olhando assim, caraca, o que esse cara quis dizer, velho? Quem me livrará do corpo dessa morte? E eu fiquei ali, né, viajando, e o que esse cara quis dizer, até que eu vi que era uma frase de Paulo, que quer dizer exatamente isso. Cara, eu tento fazer muita coisa, mas o meu corpo me impede. Quem me livrará desse corpo que um dia vai morrer? Tem várias perspectivas de interpretação dessa frase, mas basicamente é isso, é a luta que nós temos da carne contra o espírito, e Paulo queria se livrar logo daquilo, e ele sabe que só se livra com a morte e depois vindo a ressurreição. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? E o Gustavo falou essa frase, saiu, e a gente ficou assim, sem entender nada. E eu lembro que, por anos, a gente ficou entre nós, assim, a galera do skate que também fazia música, a gente ficou tentando interpretar, dando assim, né? Rapaz, eu acho que ele quis dizer isso, aí outro, eu acho que ele quis dizer aquilo. E a gente ficou um tempão, até que depois eu descobri que era uma frase do apóstolo Paulo. O Salmo quer falar, não? Dentro desse contexto, pastor, da visão que poderíamos ter também, né, desta autoexaltação, mas ao mesmo tempo também desta autorrepreensão, ele fala já no capítulo 4 sobre o tesouro em vasos de barro, né? Ele também se considerava dessa forma, muito embora ele requeria um reconhecimento, um respeito, porque é diferente, né, da soberba, ele requeria tão somente o respeito, né? Ele também se coloca nessa condição: eu sou um vaso de barro, contemplado por Deus para conter o tesouro que é a palavra dele. E no verso 1 do capítulo 4, ele fala que o ministério é fruto da misericórdia de Deus, no sentido, como já aprendemos com o pastor, que misericórdia é Deus colocando o seu coração na miséria humana. Ele se considera também alvo da misericórdia de Deus, que o contemplou, colocando ele nesse ministério. Exato. Por mais que ele pareça soberbo, porque ele invoca o seu currículo e as suas experiências, ele deixa claro o tempo inteiro de que ele tem consciência do seu pecado, da sua fraqueza, da sua pequenez, da sua miséria, e que ele está naquilo ali só pela graça de Deus mesmo, ele não merece nada daquilo. Mas apesar de não merecer, ele tem um currículo, ele tem uma vivência, ele tem uma bagagem. Então é como se ele tivesse, né, num ato meio emocionado, assim, como que, talvez como o Igor falou, já estou cansado de lidar com esse povo e eles ficam me perseguindo, eu já provei de várias maneiras que eu não sou falso e eles ficam me acusando. Então, e aí ele meio que vomita, sabe, assim, e fala tudo isso, e ele termina dizendo: mas eu sei que eu tenho um espinho, eu sei que eu sou fraco, e é exatamente por isso que Deus me usa, porque eu sou tão fraco e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quanto mais fraco, mais Deus fica forte através de mim. Eu posso considerar esse versículo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, como uma justificativa para os sofrimentos dele também? Não, porque fala da fraqueza da humanidade dele, não dos sofrimentos externos que ele sofria. Eu não sei se é uma justificativa, talvez a gente poderia mudar essa palavra. É por aí mesmo, mas acho que justificativa não. Eu acho que eu usei mais essa palavra, mas fazer um link. Por que você sofre tanto, Paulo? Você não é apóstolo verdadeiro. E aí ele lança essa depois. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Posso fazer esse link? Não. Pode sim, tem relação sim, mas eu não sei se ele está justificando aqui. Pode. Eu acho que ele ao falar isso, talvez não justificando, acho que mais explicando mesmo. Gente, vocês acham que eu não sou verdadeiro porque eu sofro, mas é exatamente o contrário, é porque eu sofro que eu sou verdadeiro. Porque o poder de Deus só se aperfeiçoaria em mim
se eu me reconhecesse como fraco. Até porque ele era uma pessoa, né, renomada, tananã. E aí, gente, é aquele negócio. É muito fácil para a gente olhar o texto do cara, botar o cara no banco dos réus e enchê-lo de perguntas. Por que você falou isso? Por que você fez isso? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá, né? Tem gente... Isso para mim é presunção, né? Que eu vou chegar no céu e vou conversar com Paulo porque é que ele disse aquilo, que parará... Mas assim, a gente precisa se lembrar que nós estamos falando de um ser humano. Um cara que era playboy, ele era de Tarso. É como se fosse hoje em dia um cara de Jardim da Penha, Jardim Camburi, Praia da Costa, um cara do Morumbi em São Paulo, um cara de Alphaville. O cara viveu com Deus, o cara fez grandes coisas, deixou uns escritos. Daqui a quase 2000 anos a gente acha e fala, o cara era morador de Alphaville. Se você pesquisar na história, você vai ver, rapaz, ele tinha uma condição. Porque em Alphaville não tem ninguém pobre. Percebe? No Morumbi, em São Paulo, não tem ninguém pobre. Não, então, assim, ele era de Tarso, um lugar onde só tinha rico. Ele tinha dupla cidadania romana não era barato, então o pai dele era muito bem relacionado e tinha muitas posses. Ele estuda com Gamaliel, que é o melhor professor de teologia do tempo dele. Ele estuda filosofia em Alexandria, que é o curso mais top da época, tipo Harvard hoje. E ele é fazedor de tendas, ele foi formado para ser engenheiro, arquiteto, construtor civil. Presta atenção nisso, o cara mora em Alphaville, ele estudou em Harvard, ele fez teologia na melhor faculdade teológica do mundo, lá em Dallas, lá em não sei aonde, Estados Unidos, lá na Suíça, em Genebra. O cara foi na fonte, onde tem a melhor escola de teologia, ele foi lá e fez. Onde tem a melhor escola de engenharia, ele foi lá e fez. Onde tem a melhor escola de filosofia, ele foi lá e fez. Melhores do mundo, naquele tempo era Alexandria, a melhor faculdade do mundo, Gamaliel, o melhor professor de teologia do mundo, e ele era construtor civil, fazedor de tendas naquela época. E o cara é de Tarso, e o cara tem cidadania romana. Gente, esse currículo não é para qualquer um, não. Qualquer um, não. O cara era sinistro. Falava 3 idiomas. Praticamente 4, que eram os principais da sua época: hebraico, aramaico, latim e grego. O cara poliglota, engenheiro, estudou em Harvard. Aí ele larga tudo isso para tomar pedrada pregando o evangelho. Aí vem uma turma em Corinto falar, você não é verdadeiro. Oh, velho. Deu para entender? Rapaz, é por isso que ele traça o currículo dele. Eu sou judeu de judeu, eu fui do Sinédrio, eu pererê, e considero tudo como esterco. Aí tem gente que olha isso e fala, que soberbo. Mas na verdade, o que é que ele está fazendo? Vocês não conhecem a minha vida, vocês não sabem de onde eu venho, vocês não sabem o que eu aprendi, o que eu estudei. Vocês não sabem a vida que eu abandonei para pregar o evangelho, e vocês vêm me falar que eu sou de mentira? Aí o cara rasga o coração dele e, cara, pelo amor de Deus, ou vocês não conhecem minha história, respeita a minha história. Ou vocês estão de brincadeira comigo, vocês realmente não gostam de mim, estão querendo me prejudicar. Mas se for na questão justa, tragam seus argumentos que eu levo os meus. Mas os caras não queriam agir com justiça, os caras estavam na carnalidade só para bater nele, por inveja, por ciúme, por sei lá o quê. Oi. Interessante, pastor, enquanto o pastor estava falando aí sobre as qualificações do apóstolo Paulo, eu estava analisando aqui, por isso que a gente tem que sair do nosso mundinho, né? Porque lá atrás nós observamos que a igreja em Corinto foi facilmente influenciada por alguém lá de dentro. Quer dizer, é do meu convívio, tem o mesmo patamar de pensamento, tem o mesmo tamanho que eu tenho,
então eu me deixo influenciar por esta pessoa. Mas quando vem um camarada que, poderíamos dizer, tem uma qualificação um pouco maior do que a minha, ou até bem maior do que a minha, eu não consigo enxergar isso, porque o meu olhar é pequeno. É fácil eu me influenciar por uma fofoca, por alguém que pensa pequeno, porque eu sei, não, fulano é de respeito. Mas de respeito por quê? Porque eu estou nivelando por mim, eu estou me nivelando por ele também. Então, quando chega alguém que pode derramar sobre mim um conteúdo melhor, maior, de qualidade, aí eu vou colocar em questionamento. Esse cara é verdadeiro mesmo? Eu fiz essa leitura, né? Trazendo para mim. Leitura perfeita, Sam. Se fosse uma escola, você não precisaria nem fazer prova. Eu já te dava 10 e você podia ir embora e tchau e benção. Obrigado. Então vamos dar uma lida na carta e ressaltando alguns pontos, caso haja dificuldade na interpretação. Mas depois dessa introdução fica bem mais fácil agora de entender tudo. O ponto que me chama a atenção também é a crítica que ele faz ao fato dos corintos, eles darem ibope aos superapóstolos em detrimento a ele, né? É mais ou menos o que estava sendo falado aqui, mas ele usa até uma certa ironia, questionando essa... É como se chegasse um cara novo hoje aqui... Ele chama de tais apóstolos, né? Aí chega, como se chegasse um cara novo desses worshipeiros aqui na igreja... E o pessoal começasse a questionar a sua postura por causa desses carinhas, porque eles têm milhares de seguidores no YouTube e tal. É mais ou menos isso que acontecia naquela época lá com ele, né? Que os caras falavam bonito. Você quer ver um exemplo disso? Aconteceu um exemplo no aniversário da igreja. Numa das mensagens do aniversário da igreja, um dos preletores falou uma coisa diferente do que eu sempre ensinei aqui. Nada que mexe com estrutura doutrinária, mas a interpretação de um texto, que pela exegese eu concluí que era uma interpretação, e o cara é muito mais top, muito mais, entendeu? Muito mais formado, eu bato continência para ele. Mas naquele ponto ele não sabe que eu falei outra coisa. Ele estava pregando e ele mencionou o fato. E aí eu disse que era diferente e ele disse, não, é tudo igual. E aí assim, quem ouviu pode ter concordado com o cara e achado, o pastor ensinou a gente errado. Ou, não concordo com esse cara não, porque o pastor mostrou para a gente e eu fico com o pastor mesmo assim. Então é exatamente isso. Quando alguém ensina algo numa comunidade que vai numa direção e vem outra pessoa e ensina em outra direção, aí você abre o leque para o povo concordar ou discordar e aí o pau quebra. Se houver maturidade, as pessoas entendem que a Bíblia não é matemática, não é 2 mais 2 é sempre 4. Tem essa maneira de interpretar, tem aquela outra, cada um escolhe a sua e o que for mais saudável a gente fica. Então, assim, é o que acontece, e é o que aconteceu lá. Os caras foram surgindo, pregando um outro evangelho, por isso que ele pira, né? Que seja anátema quem pregar um outro evangelho diferente desse. Maldito e tal, pega pesado. Então, vamos ler, a partir do 1º versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então aqui ele já mostra as credenciais, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, que ele está junto com Timóteo, ou seja, o Timóteo está aqui comigo, e a gente está mandando aí para vocês uma saudação, graça e paz da parte de Deus. Todos os santos em toda a Acaia. Acaia é a região, Corinto é a principal cidade daquela região. Tá bom? Como Éfeso é a principal cidade da Ásia Menor, Corinto é a principal cidade da Acaia. Ok? Bendito, aí ele faz uma ação de graças, né?
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então ele já começa aqui, dando uma pincelada no que ele vai tratar na carta. Vocês estão me desautorizando porque eu sofro? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que Deus tem misericórdia do nosso sofrimento, e é através desse sofrimento que a gente consegue consolar os que sofrem também. Então ele já dá aqui uma aplicação prática para o sofrimento. Vocês acham que o sofrimento nos desautoriza como apóstolos? Mas na verdade ele nos credencia para consolar os que sofrem. A gente sabe o que é sofrer, por isso a gente está autorizado a cuidar de quem sofre. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, aí está vendo como que depois da introdução a gente começa a entender mais fácil por que ele está usando essas palavras? Assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança, obrigado, Esther, em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Está vendo? A gente, quando foi lá para a Ásia, a gente sofreu tanto que achou que ia morrer, e a gente só confiava em Deus. Se não fosse Deus, a gente tinha morrido. Percebe que ele já está demonstrando aqui a dependência de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. E ele está aqui se humilhando na situação. Por mim mesmo eu tinha morrido, se não fosse Deus que livrasse a gente. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Então é como se ele estivesse aqui agradecendo as orações e dizendo que Deus está livrando eles de todo o sofrimento, até da morte, porque eles estão sendo sustentados pelos irmãos também em orações. Porque a nossa glória é esta. Aí olha só, aqui já entra um assunto que fica complicado. O cara diz que ele tem glória. Como assim? Glória aqui no sentido de êxito, de sucesso, né? O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Glória aqui, ele está se referindo a isso, o êxito, a recompensa, o galardão, sabe? Nós somos a glória de vocês, vocês serão a nossa glória. Ou seja, quando a gente chegar no céu e topar aquele monte de gente que Deus salvou através de nós, isso para nós vai ser uma glória. Glória no sentido de vitória, de satisfação, é nesse sentido, não é da glória, de adoração que só devemos dar a Deus, é a mesma palavra, mas é num outro sentido. Com esta confiança eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Lembre-se que ele está arrecadando ofertas para levar para a igreja lá da Judéia, de Jerusalém e arredores. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade?
Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Ele está dizendo, eu queria passar aí para acabar de recolher as ofertas e descer para a Judéia. Mas já tem uma turma aí que está dizendo que não é para contribuir com o meu ministério, porque eu tomei a decisão de passar aí e pegar o dinheiro de vocês. Eles estão dizendo que eu estou agindo segundo a carne, que eu estou querendo tomar o dinheiro de vocês, que eu estou querendo ser esperto em cima de vocês, que eu estou querendo roubar, oprimir vocês. Será mesmo que em mim tem o sim, sim, o não, não? Quer dizer, eu pedi oferta para levar para a Judéia, agora já estão acusando que eu estou querendo me dar bem em cima de vocês? Será que eu sou duas caras? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano, Silas e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. Aí tem gente que pega esse versículo aqui. Espera aí, o microfone vai chegar aí, Cristiano. Quando ele escreveu, esse que foi muito tempo depois dele ter passado por essa experiência? Não. Ou iam acontecendo as viagens e ele ia escrevendo? Ia acontecendo e ele ia escrevendo. Essa aqui foi 1 ano, mais ou menos, depois da primeira. Então, okay. É no decorrer, é meio que simultâneo mesmo. Sim, o João é que foi muito lá na frente. Aqui já foi quase que simultaneamente. Então, gente, tem gente que pega esse versículo aqui, o 20, é a conclusão da ideia. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também tem por meio dele, se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. O final do 19. E todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. O pessoal arranca esse versículo aqui e diz assim, olha, Deus vai te dar esse negócio. Nós vamos orar aqui e olha o que a Bíblia está dizendo. Que se a gente pedir, orar, Deus vai dar o sim, o amém, vai acontecer. Não é isso que o Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu fiquei de passar aí para pegar uma oferta. Só que agora já estão levantando aí na igreja que eu estou querendo pegar esse dinheiro para mim ou para outra coisa. Eu não disse a vocês que era para ajudar os judeus lá da Judéia? Então é isso que eu vou fazer. Ou será que eu falo uma coisa e depois eu faço outra? Eu sou sim e não? Sim, sim, não, não, na mesma pessoa? Ou eu sou sim, sim, ou eu sou não, não. Se eu falei que é para pegar a oferta para levar para a Judéia, eu vou levar para a Judéia. Porque Deus quer sustentar os irmãos na Judéia. E Ele está usando a minha vida para arrecadar ofertas e levar para eles. Então o que Paulo está dizendo é, vocês estão desconfiando da minha intenção de ajudar a Judéia e estão achando que eu estou mentindo. Mas eu não estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Assim como quando Deus diz uma coisa, também é verdade. É uma palavra imutável. Quando Deus diz que é. Então eu, como servo de Deus, se eu diz que é também. Ele não está dizendo que Deus vai dizer sim para tudo que a gente pedir. E muita gente interpreta dessa forma. Ele está argumentando que as suas intenções são genuínas, verídicas. E que ele não vai destinar aquele dinheiro para um outro fim que não seja levar para a Judéia. Pois não, fica à vontade. O senhor estava falando aí, eu me lembrei de muito tempo atrás, uns 20 e tantos anos atrás, um pessoal do Kentucky tiveram lá em São Cristóvão Taboazeiro para plantar uma igreja na congregação da Igreja Batista de Tararé, se eu não me engano. E o pessoal bem brancão assim, grandão, né? Aí eu fico pensando assim que Paulo devia ser fisicamente bem diferente do pessoal da Judéia lá, né? Bem diferente do povo. Então ele foi criado lá, estudou lá, trouxe cultura de lá, daqui a pouco ele se converte, tem experiência com Deus, agora ele vem trazendo donativo, benefício, fazendo campanha, tipo assim, quem estava de fora servindo a Jesus, né, devia pensar assim, pô, glória a Deus pela vida do camarada. Não, vamos desconfiar dele. Esquisito, né?
Não sei com relação às características físicas, né? Não tem como, mas eu entendi a sua analogia. E então, assim, para mim, no capítulo 1, esse é o ponto que complica. Se a gente não se atentar ao contexto, a gente interpreta isso daqui errado, tá bom? O que Paulo está dizendo é, quando Deus diz que vai abençoar, Ele abençoa. Então, se eu disse que eu vou levar para a Judéia, eu vou levar para a Judéia. Ok? Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês em Cristo, que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Não sei se eu falo. Presta atenção. O selo do Espírito Santo. Fomos selados. O pessoal sempre interpreta e aplica isso aqui como o selo dos dias de hoje, que é o que garante que a carta vai chegar no destino. O Espírito Santo nos sela e é isso que nos garante que a gente vai para o céu. Não é isso. Por quê? Porque o selo que Paulo está falando não é o selo do correio. É o lacre, exatamente. O selo do mundo antigo lacrava os pergaminhos. Enrola o pergaminho, tipo cartolina, dá um pingo de látex, endurece ele com um metal quente e ele sela, ele lacra aquele pergaminho. Então aqui o selo ele simboliza proteção e não garantia de destino. O que Paulo está dizendo é, nós vamos passar por toda a perseguição, vamos levar a oferta para a Judéia, que é o pior lugar de perseguição, e nós cremos que vamos conseguir porque Deus está nos protegendo. Ok? Falei. Penhor, o penhor é a garantia, né? Vou deixar uma coisa para garantir que eu vou te pagar. Se eu não te pagar, você fica com isso aí como garantia do pagamento. Isso é o penhor. Então, Deus está garantindo a nossa ida à Judéia. Deus está protegendo a nossa ida à Judéia. Pode arrecadar a oferta, eu vou passar aí daqui a pouco. Pode arrecadar, eu vou levar para a Judéia. Eu sei que tem gente dizendo que eu não vou conseguir, que eu vou morrer, que eu vou desviar o dinheiro, porque tem um monte de gente aí que não gosta de mim, estão fazendo um bafafá para não dar a oferta, mas não sou eu que vou ser beneficiado, é o povo da Judéia. E eu garanto que a gente vai, porque Deus é o nosso selo e o nosso penhor, entendeu? É a nossa proteção e a nossa garantia. Nesse caso aqui. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha, de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Aí ele está dizendo, eu já podia ter voltado aí, mas eu sei que se eu pisar aí vai dar uma confusão danada. Então, para evitar a confusão, não fui ainda não. Então vai arrecadando a oferta que daqui a pouco eu passo para pegar, porque é melhor eu passar só no dia de pegar a oferta, porque se eu for antes, o pau vai quebrar. Quando ele fala isso, pastor, ele está deixando assim, informar a autoridade dele sobre a igreja também? Eu poderia ir aí arrumar essa situação, resolver isso com vocês. Sim. Porque eu tenho autoridade. Mas como eu não quero confusão, não fui ainda. É isso mesmo. Porque eu sei que tem uma turma que já concordou comigo, que já abaixou a Cristo e já está entendendo que é Deus mesmo que me mandou cuidar de vocês. Mas eu sei que ainda tem uma turma rebelde, eles são barulhentos, vai dar problema, então deixa para depois. Também. Não, 24, que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Ou seja, eu ainda estou triste com vocês. A minha versão aqui ainda diz, fazer outra visita a vocês que vos cause tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele a quem tenho entristecido.
Escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês, porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Depois de tudo que vocês fizeram, eu ainda estou aqui perdendo tempo, gastando tinta e pergaminho, porque eu quero o bem de vocês, eu amo vocês, vocês não entenderam ainda? Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, se eu for aí agora, eu não vou segurar não, eu sei que eu vou dar umas pancadas, então melhor não ir agora não, deixa passar aqui o coração, porque depois eu pego mais leve. Digo que em parte causou tristeza a todos vocês, basta-lhe punição imposta pela maioria, democracia na igreja primitiva. O que é que a maioria quer? A maioria concorda ou discorda de Paulo? Então vê aí e faz o desejo da maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Ou seja, identifiquem quem é o culpado da rebeldia, votem e que o desejo da maioria seja exercido. Vai excluir ele da igreja, vai tirar ele da comunhão, vai dar um banco nele, vai ficar alguns dias sem poder se reunir com vocês. O que vocês decidirem em maioria, aplica com ele. Mas não trata ele de maneira ruim. Console ele, abrace ele, faça com que ele se sinta amparado por vocês, para que ele seja somente disciplinado e não expulso. Pastor, eu já vi algumas explicações sobre esse tópico aqui, dizendo ser referente àquela situação lá da primeira carta, quando fala que havia o homem lá que tinha um relacionamento com a própria madrasta, né? É possível, mas é difícil provar isso, Salmo. Não dá para fazer uma leitura porque literal, pelo né? contexto da carta, tudo dá a entender de que é o pivô do problema. E a gente não sabe se o pivô do problema era aquele menino. Porque senão talvez ele mencionaria, como já disse na tal, né? Então assim, é possível, mas é pouco provável. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Olha que interessante. Se alguém está promovendo rebeldia e dissensão na igreja, ainda assim deve ser tratado com amor. E foi para isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Aí tem gente que pega esse, se é que eu perdoei alguma coisa, e diz assim, tá vendo? Paulo ainda não tinha perdoado os coríntios. Não, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu também perdoo, se é que eu preciso perdoar, porque eu nem me senti ofendido, então não preciso perdoar, não me ofendi com nada não. A quem vocês perdoam, eu também perdoo. Então, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quem é que quer dividir a igreja? Quem é que quer causar problema na igreja? Quem é que quer disseminar rebeldia na igreja? Aí ele está dizendo, é Satanás. A gente não sabe que essa é a vontade de Satanás? A gente vai ficar dando margem para ele fazer o que ele quer? Não, identifica o cara, mostra que ele está errado, disciplina ele com amor, e aí Satanás vai bater em retirada da igreja. Agora, se a gente for dando corda, o Satanás vai se andar e vai dividir a igreja. Vai acabar com a igreja. Quando cheguei a Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Olha que legal isso aqui. Ele percebeu que abriu uma porta para ele pregar o Evangelho ali, mas em Troade. Mas quando ele começou a pregar, ele não sentiu que aquilo era a vontade de Deus. Não, Deus não quer que eu fique aqui não. Quer saber? Eu vou para a Macedônia. Aqui ele está narrando o que lá em Atos aparece aquele homem num sonho para ele e diz, passa a Macedônia. Então aqui é paralelo.
Ele estava em Troade pregando, se sentindo mal. Está esquisito, tá pesado, está emperrado, tem alguma coisa acontecendo, ninguém converte, não acontece nada. Aí ele dorme preocupado com aquilo e sonha com o cara, passa a Macedônia. Aí ele, rapaz, aí ele vai para Macedônia, a viagem flui. Ou seja, não é porque a gente está pregando o evangelho que está sempre certo. Às vezes o lugar está errado. Ficar dando murro em ponta de faca, né? Aí o Paulo ia passar o resto da vida dele ali em Troade e o resultado seria ínfimo. Mas ele seguiu a orientação de Deus. Por quê? Porque existem lugares onde o avanço do evangelho é mais rápido e mais fácil mesmo. Tem lugares que são mais difíceis, tem lugares que são mais fáceis. Estrategicamente, Deus o levou para um lugar mais fácil, porque lá no início precisava proliferar logo. Não quer dizer que a gente não vai fazer nos lugares difíceis, mas se eu tenho a probabilidade aqui nesse lugar, de cada 100 converte 50, por que é que eu vou investir energia, tempo e recurso num lugar onde em cada 100 converte um só? Lá vou eu com meus comentários. Também na palavra fala sobre lançar pérolas aos porcos. Perfeito, Rosa. Exatamente. Existem lugares que a gente fica, é tudo pérola, mas pérola aos porcos, ou seja, eles não vão se alimentar, porque porco gosta de ervilha, não de pérola. É isso aí. Tem também a questão do perfil. Tem também a questão do perfil, o tipo de abordagem. A especificidade do ministério de Paulo não era para Troade. Talvez um outro obreiro com uma outra característica seria mais bem sucedido em Troade. Aí entra aquela listinha dos... Perfeito. Dos dons lá. Sim. Tem gente que tem mais facilidade de lidar com um determinado público, em um determinado contexto. Tem gente que tem outros e outros e outros. Tem gente que tem facilidade de se misturar. Eu conheço, por exemplo, um pastor que ele diz assim, Deus me chamou para pregar o evangelho para os ricos. Porque na periferia, distribuindo cesta básica, tem um monte. E no condomínio fechado, oferecendo o evangelho, tem quantos? Deus me chamou para isso, para comer lagosta, caviar e ganhar os milionários para Jesus, para eles investirem na obra do reino de Deus. Você olha e fala assim, né? Não é a primeira impressão que dá? Fala a verdade. Fala a verdade. E o dia que ele falou isso, porque a gente segura a língua, mas não segura o rosto, né? Aí eu dei uma... Aí ele, você aí, galegão, você está achando que eu só quero os ricos, porque eu quero ricos, então fala para mim, quanto vale mais, a alma de um rico ou a alma de um pobre? Aí ele falou, não tem o mesmo valor? Falei, sim. Ele, então pronto, querido. Cada um com sua estratégia, cada um com seu ministério específico. Eu não sei chegar na periferia e evangelizar com ação social. Não sei, não consigo. Agora, sentar para comer uma lagosta, um caviar, com um cara milionário, eu converso 5 minutos com ele, apresento o evangelho, domingo ele está lá na igreja e batiza e tchau e benção. E depois a gente vai aproveitar o recurso dele para plantar a igreja, para sustentar missionários e vida que segue. Curioso é que a Bíblia, inclusive, diz que é mais difícil pegar o evangelho para o rico, ou seja, o desafio é muito maior do que para o pobre. Até aquele rapaz que veio aqui, um missionário, falar do trabalho que ele faz na Europa e que ele é muito discriminado por isso, porque acha que o evangelho tem que ser só para quem é os países mais humildes e tal. Mas a Bíblia diz, Jesus vai dizer, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus, ou seja, por conta da riqueza que... É isso aí, exatamente. Então o trabalho dele deve ser muito mais difícil. Exatamente. Então, vamos seguir. 14 do capítulo 2. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Um nome bonito, né? Não sei como é que está na versão aí de vocês, mas... aroma de vida.
fragrância, né? É um cheiro de vida, né? Um nome legal para uma banda, um conjunto musical, né? Aroma de vida, né? Cheiro de vida. Uma banda de axé gospel, cheiro de vida. Então, ó, quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Porque lá no primeiro século, até no terceiro século, tinha essa cultura de que, autorizado pelos apóstolos que andaram com Jesus, alguns obreiros itinerantes levavam uma carta de recomendação. Chegava na igreja, ó, eu sou fulano de tal, recomendado pelo Pedro, recomendado pelo João, vim aqui passar um tempo com vocês para ensinar, para pregar, para... Então, Paulo está dizendo, será que a gente vai ter que ficar pegando carta de recomendação? Eu já passei aí, já preguei, já converteu um monte de gente, já aconteceu um monte de coisa, e vocês ainda não entenderam que nós já estamos autorizados e credenciados? Vão ficar pedindo credencial da gente? A gente já passou por aí. Vocês já me viram fazer tanta coisa aí em Corinto, vai precisar de recomendação de novo? Não precisa mais. Aí ele diz, ó, pois não. E aqui eu pego um ganchinho rapidinho, de pensar assim, que às vezes a gente precisa ver algo palpável para acreditar no que Deus está falando com a gente através de uma pessoa. Sim. A gente dá mais valor pelo currículo, pelas indicações, pelo que porque estão falando, do que realmente a palavra de Deus, né? É. A gente dá esses foras aí. Sim. Então, ó, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Aí tem música, tem pregações, tem estudo, né? A tal dos cartas vivas. Já vi uma série de mensagens uma vez, cartas vivas, né? Nós somos as cartas e tal. Mas percebe que a gente fala assim, nós somos as cartas vivas de Deus, as pessoas lá de fora vão ler, através da nossa vida, o Evangelho. Mas o que Paulo está dizendo aqui, não é que todo crente é uma carta viva onde todo mundo vai ler. É isso também, mas não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é, vocês são a minha carta de recomendação, porque quem ganhou vocês para Jesus? Percebe? Eu não vou chegar em Corinto com carta de recomendação, porque aí é aquela história do telefone, né? Quando a gente lê a carta, a gente entende o problema que está acontecendo na igreja, apesar de ouvir só um lado da conversa. Lembra que para interpretar bem as cartas a gente tem que fazer esse exercício? O cara está aqui no telefone, ei, beleza, 7 horas, leva o carvão. O que vai ter 7 horas? Um churrasco. Ele falou que é churrasco? Não. Como é que a gente interpretou? Porque ele falou de carvão. E nesse momento na nossa cultura, 7 horas leva carvão, é churrasco. Então eu não preciso ouvir o outro lado da conversa para entender o que está acontecendo. Quando Paulo diz, eu não preciso mais ir até vocês com carta de recomendação, porque vocês são a minha carta, é provável que entre os rebeldes tinha uma galera, ele chega aqui e não traz nem carta de recomendação, como é que eu vou acreditar que ele é apóstolo de verdade? Entendeu? E aí ele está dizendo, para que eu vou levar a carta? Vocês não estão aí na igreja? Fala para eles, quem ganhou vocês para Jesus? Eu já tive aí em Corinto, vocês foram ganhos por mim, eu plantei essa igreja, e agora eu vou ter que levar recomendação para uma igreja que eu plantei? Fala para eles que chegaram aí agora e não me conhecem, quem foi que plantou a igreja aí? Então percebe que eles não eram cartas vivas para os ímpios, eles eram cartas vivas para os crentes rebeldes que duvidavam de Paulo.
Melhor parar ou... Melhor parar ou vamos continuar destruindo o castelinho de cartas? Bom, nós vamos parar. Eu queria só fazer esse exercício mesmo com vocês, tá? Porque a partir do conhecimento do pano de fundo, do que de fato estava acontecendo, e nós fizemos aqui uma boa introdução, agora é só continuar a leitura nessa perspectiva. Paulo está respondendo aos seus oponentes, e é nessa pegada que ele vai a carta inteira, e assim fica mais fácil de interpretar tudo que está sendo escrito. A gente não tem tempo de ler toda a carta, até teríamos, mas talvez seria chover no molhado, mas o exercício é esse, tá bom? É você ir lendo versículo por versículo, entendendo que a intenção de Paulo é responder àqueles que duvidavam do seu apostolado, elogiar aqueles que tinham se arrependido e estavam fechados com ele, pedir, reforçar o pedido de oferta, porque ele iria passar lá antes de ir para a Judéia, e no final dar uma cajadada para acabar de exortar o pessoal que estava contrário. Essa é a 2 Coríntios, nada além disso. Tá bom? Então, pois não. Eu penso que seja muito importante para a gente assim, permanecer. É muito difícil permanecer onde a gente está prosseguindo, né? Porque quando a gente para, a gente começa a entrar num declínio. Então é importante que a gente esteja perto, ouvindo, né, a palavra de Deus, porque muitas pessoas, pastor, eu conheci pessoas no bombeiro, por exemplo, 30 anos de serviço. Hoje as pessoas estão fora da igreja, fora de tudo, distante de Deus, estão no pagode, estão nas drogas, estão perdidos. Porque não permaneceram, não avançaram, então eles andaram para trás. Então, o fato da gente estar sempre se alimentando, buscando, entendeu? Comungando, a gente vai se fortalecendo, vai permanecendo e prosseguindo, né? Que é importante. Eu louvo a Deus pela vida de vocês aí, tá? Amém. Então, essa foi a nossa aula, introdução aí de 2 Coríntios. A partir de dezembro, né? Em novembro estamos no mês da música, estamos estudando a música, a adoração na Bíblia e de acordo com a Bíblia. E em dezembro a gente volta com 2 Coríntios. Já no primeiro domingo de dezembro, tem que finalizar 1 Coríntios. Ainda tem, né, 2 capítulos, 14 e 15 ainda falta? Então, aí depois que terminar 1 Coríntios, a gente dá sequência na EBD com 2 Coríntios. Então, para você que está assistindo aí na internet, aqui estão os professores da Escola Bíblica Dominical, e a gente está trabalhando os livros da Bíblia. Então, os professores recebem essa ministração acerca do contexto e da linha de interpretação da carta. Depois eles vão estudando as perícopes, e cada domingo trabalham um capítulo, e os professores vão se revezando, e a gente vai estudar em breve 2 Coríntios. E isso aqui é só uma capacitação para que os professores tenham mais condições, aliás, a câmera é lá, né? Mais condições de dar uma aula de acordo com as ferramentas, né, de conhecimento que a gente tem. Então é isso, Deus abençoe a todos, muito obrigado, que Deus use cada professor, e que a gente continue tendo boas escolas bíblicas dominicais. Amém.